Mas como é que foi? Como é que foi esse evento de você descobrir? Cara, na verdade, o evento de saber que você passou no concurso, no processo seletivo, é muito maior do que você ser chamado para ser praticante, né? Uhum. Porque ali você já sabia uma hora ia chegar. Você saber que passou no concurso é sensacional. Como Depois é que de ter estudado, eu virei à noite apertando F5. Virei à noite, juro por Deus. Apertei até que eu dormi. Aí eu devia ser, sei lá, 3, 4 da manhã. Quando foi 6h30, mais ou menos, a minha esposa, né? Ela era minha namorada na época. Ela trabalhava em plataforma, em drill ship, né? E aí, navio sonda. Ela é mercante também? Ela é mercante, da minha turma. E aí ela me ligou. Aí ela falou, cara, tu passou, teu nome tá aqui, não sei o que. Eu falei, porra, aí foi alegria demais. Pô, eu estudei pra caceta, né? Assim, foi insano. Eu nunca tinha estudado nada na minha vida. Tanto é que, assim, acho que depois daquilo ali eu nunca mais consegui estudar daquela maneira, né? Uhum. Acho que foi o meu momento naquilo ali. Foi o papai do céu falou assim, Vinícius, chegou a tua hora. Não, focado total, cara. Não tive aniversário, não tinha final de semana, não tinha nada. Assim, Tem ideia aí insano. quantas horas líquidas por dia? Líquidas entre 10 e 12. Porque o que eu fazia? Eu acordava às 7, de 8 a meio-dia eu estudava, né, com pequenos intervalos. Aí às 14, estudava até às 14 até às 18, mais 4. Uhum. E aí de 20 até 23, ou às vezes se eu tivesse com gás até 24. Então todo dia pelo menos essas horas eu estudava. Dá uma paradinha aqui, uma paradinha ali para respirar, porque senão você não consegue. E sempre mudando as matérias, né, para não ficar muito monótono. Entendi. Aí, de fato chegou a hora lá de você ser praticante. E aí você, como é que você pede desligamento da tua empresa, Sim. que tu tá aqui, e vai pra Manaus direto? Como é que é isso? A Capitania dos Portos, né, oriunda que coordena a nossa ZP, é em Belém. Cafezinho? Não, tá ótimo. Aí eu fui para Belém, aí você recebe uma habilitação, você tem um encontro lá com a Capitania dos Portos, junto com a praticagem. A praticagem ela faz um evento, né? Até para você conhecer quem vai ser o seu monitor, etc. E a partir dali você já vai direto ou para Macapá, ou para Manaus, ou para Santarém, ou para qualquer outro porto que tenha um navio para você já poder cumprir o seu programa. Então, na época, eu ficava 20 dias lá trabalhando e voltava 10 dias em casa. Ou ficava 30 e folgava 10, aí também dependia muito do momento lá. O teu monitor, ele já é um prático muito da antiga? Não necessariamente. Não necessariamente. É um prático. Ele é um prático. Ele é um prático formado. Hoje em dia a gente trabalha muito com amizade, né? Então, por exemplo, eu fui nos últimos concursos, né? 2011, 12, eu fui monitor, né? Lá nós recebemos várias turmas. Então, assim, normalmente eu conhecia alguém e falava, esse cara aqui eu vou ser monitor. É meu amigo, estudou comigo, ou qualquer coisa nesse sentido, assim. Entendi. E aí quando você chegou lá para ser praticante, você não sabia nada de rio, acredito eu. Nada de rio. Eu sabia de navio, né? Nada de rio. Mas aí chegou bolinha baixa ou, porra, passei no concurso pica? Como é que foi essa porra? Não, humilde, né? Tem que ser, né? Você chega lá sem conhecimento nenhum, você vai ficar só observando como os práticos agem, né? Como eles atuam, você vai anotando tudo. Até porque o Rio Amazonas ele é muito sui generis porque ele tem nomes diferentes, né? Então, Acaraçu, muito nome indígena, né? Então, assim, para você decorar aquilo ali, e você, por exemplo, a gente está falando aqui que se eu vou do Rio de Janeiro até Curitiba, sei lá, dá 1.000 quilômetros mais ou menos, eu não estou certo, mas eu tenho que saber cada curva, para onde eu tenho que andar, onde está cada buraco. Então, assim, é difícil, leva tempo. Vou falar um bagulho aqui. Aí, eu tive um estágio em 2008, janeiro de 2008 eu fiz um estágio em Belém, e aí a gente subiu até... o nome era Operação Rondon. A ideia era ir até Santarém e voltar para Belém. Cara, era bastante comum. Gente, sabe, mapa. Mapa não é mapa, né? Mapa é uma coisa e carta náutica é outra coisa. Fala aí a diferença do mapa. O cara que tá estudando, pra prática. A diferença de mapa e carta náutica. Não sei se tu lembra. Não, mapa é uma representação artística e a carta náutica é a representação técnica do mar ou do rio, né? Da hidrovia. E aí, cara, era bastante normal a gente plotar ponto. Plotar ponto é dizer onde o navio tá, gente. Era plotar ponto em cima de terra. Normal. Por quê? Porque o rio, diferente
nem tão diferente do mar, mas assim, é muito mais flagrante no rio a água, as margens dele se deslocarem. Ele come as margens. Ele come as Pela margens. velocidade do rio, ele vai comendo. Então, por várias vezes, você navega em terra, na carta Na náutica carta náutica. ou na eletrônica. E isso imagino que deve ser um bagulho... puta armadilha, né, pra vocês. Pra nós não, porque a gente tá direto lá, né? Mas pro comandante que vem de fora e chega, ele fica abismado e muitas vezes dá problema, porque assim, o oficial de navegação, ele fala assim, não, eu quero que venha por aqui. Eu falei, meu irmão, por aí não dá, você vai encalhar. E aí você tem que chamar o comandante pra falar, ó, cara, ou você acredita no seu navegador ou você acredita em mim. Você tá me pagando pra eu estar aqui pra te dizer qual é o melhor caminho. Aí ele fala assim, mas aqui vai dar em terra. Eu falei, cara, vai por mim que não. E ele acredita e a gente segue. Mas o normal, o cara acreditar no prático. Sim, normalmente sim. Entendi. Normalmente sim significa que tem caso que não. E Às quando tem vezes caso que não, o cara a gente toma, bate né? de frente. Não, assim, ele não vai pagar pra ver. Fato. Entendeu? Então, ele acredita no prático. Deu merda. Encalhou. De quem é a culpa dessa porra? Então, tecnicamente, né, você, assim, não tem que calhar, né? Vamos dizer assim, isso é pra nós lá, como o fundo movimenta, você tem um certo, assim, número de encalhe maior do que, por exemplo, num porto do Rio de Janeiro, que a profundidade é sempre a mesma, né? Vamos botar assim. Mas existe uma lenda que o pessoal fala assim, o prático não tem responsabilidade. É mentira. A gente tem responsabilidade e nós somos penalizados se for comprovado que o erro foi do prático. Agora, por diversas vezes acontece do navio apagar, por qualquer motivo. Ele, deu um blackout nele, não tem mais máquina, não tem mais leme, não tem mais nada. Ele foi e encalhou. A culpa é do navio. Obviamente que a Marinha vai abrir um que a gente chama de FN, né? Que é um inquérito, né, administrativo, e vai apurar as causas do problema. Não é um IPM, né? Não é um IPM. É IAFN, Inquérito Administrativo dos Fatos da Navegação. Então, assim, se colidiu com um terminal, aí eles vão lá ver, né? Tudo que acontece no passadiço, na ponte de comando, é gravado. Seja no radar, seja por voz, porque você tem o que a gente chama de VDR, né? Voice Data Record. Então, a caixa preta do navio. A caixa preta tá ali. Então, assim, eles vão retroagir lá, retroceder ao que aconteceu e vão determinar, o erro aqui foi do prático, ou o erro aqui foi do comandante que movimentou de acordo, não estava de acordo com o comandante, com o prático, ou os dois ficaram em discussão e aconteceu e os dois foram os causadores, então eles vão dizer assim o que aconteceu. Mas sim, o prático ele é responsabilizado por um erro se ele for o culpado. Na Marinha de Guerra esse processo aí se chama apuribunda. Apuribunda é buscar alguém pra tomar a culpa do negócio que deu errado. Tem que ter, né? Tem que ter, pô. Igual na aviação, né? Normalmente o piloto morreu, a culpa é dele, né? Ele não tem como se defender, mas, assim, né? tem um bagulho muito doido. Tem um livro chamado... Oh, meu Deus. É do Malcolm Gladwell. Outliers. Aí ele fala lá que você precisa de uma sequência de 8 erros para um avião de fato cair. Os acidentes nos últimos, 40 anos, todos eles tiveram 8 erros em sequência, assim. E na aviação, cara, eles têm é protocolo da aviação. Estudar muito todos os acidentes. Sim, todo acidente que acontece. Por isso que o CENIPA, por exemplo, que é o órgão que é responsável por isso, da FAB, né? Cara, eles têm cursos dificílimos porque eles estudam caso a caso para que não aconteça de novo. Infelizmente, a Marinha não tem esse protocolo de estudar a fundo cada um dos acidentes e tudo mais. Deveria, né? Já que uma vez que 95% dos... Mas, por exemplo, os práticos, inclusive esse ano eu já fiz um curso que se chama ATPR, que é uma atualização dos práticos, e nesse curso nós estudamos vários erros que aconteceram, vários acidentes ou incidentes, e nós colocamos eles em simulador para a gente tentar não errar quando o fato acontecer conosco, né? Então, esse curso foi feito aonde? No CIAGA. Entre CIAGA Então eu falei merda. Porque já que é no CIAGA é da Marinha, então a Marinha está sim seguindo o protocolo do CENIPA. A Marinha segue porque é uma resolução da IMO, né? A 960, que ela fala sobre a praticagem. E nessa resolução diz que o prático, a cada 5 anos, ele tem que fazer um curso de atualização. Aí a praticagem fez um script sobre o curso, apresentou para a Marinha validou
Então, para eu poder, né, continuar na minha profissão, a cada 5 anos eu tenho que fazer esse curso. Que foi agora recente, né? Nós estávamos parados por causa da pandemia, né? E aí agora a gente fez, eu acabei fazendo, e nós estudamos vários casos, não só no Brasil quanto lá fora, né? Então... você está lá na bacia amazônica. A navegação do Rio Amazonas, principalmente, né? Rio Amazonas e seus afluentes. São sei lá quantos, né? São dezenas de rios. São vários, mas a principal navegação é Rio Amazonas e os afluentes principais são o Tapajós, Trombetas e Jari. E aí, quando a gente está falando de dezenas de rios, cada um com sua especificidade, com sua característica. E, cara, isso é constante, né? Vocês têm que ficar estudando e passando experiência direto. Como é que é essa parada? Graças a Deus a tecnologia evolui, né? E através de grupo de WhatsApp, cada vez que a gente passa por algum perigo ou um baixo alto fundo, né, que a gente chama, né? A gente tem um caminho padrão. Aí você tem um limite máximo e mínimo daquele caminho padrão. Aí se você vai com um navio mais leve, um pouco próximo a um limite, você fala assim, isso aqui está assoreando. Então a galera já começa a tomar um certo cuidado naquela região. Ao ponto nós temos uma equipe de sondagem, né? O prático não se resume ao prático, ele tem toda uma estrutura. E nessa estrutura, por exemplo, nós temos uma equipe de sondagem. Então tem uma lancha, equipamento de sondagem, uma equipe, né, de hidrógrafos que fazem toda a coleta de dados. Não é a DHN que faz isso? Oficialmente é a DHN. Deveria né? ser. Eles fazem, mas eles não têm embarcação suficiente nem gente suficiente para poder fazer. Porque como o rio muda constantemente, teria que ter uns 5 navios o tempo todo lá. Então, a praticagem, sabendo os pontos específicos que tem que ser sondados, a gente faz essa sondagem em 365 dias no ano. Então, a gente pega aquela nossa sondagem, mantém entre os práticos e, às vezes, também em contribuição, né, ou em parceria com a Marinha, a gente fornece para eles e eles podem validar ou não aquela nossa sondagem. Normalmente, eles vão e sondam porque tem que ser oficial, tem os parâmetros deles lá. Marinha, se não tivesse burocracia, não seria Marinha, porra. Não seria serviço público. Deixa eu te falar. Nossos irmãos, eu não posso falar. Não, ninguém tá falando mal aqui, não. É apenas a característica.